Então, Márcio, deixa eu te contar uma história. Quando eu e o Sérgio nos demos conta do calendário, o Sérgio primeiro, né, que é ele que vivia buscando na internet, que é a função do marido, né, alimentar a casa com a palavra do Criador. Então ele que buscava, pesquisava, né, eu sempre auxiliando ele, mas ele que sempre tomava frente e até hoje, né, ele sempre procura e passa, né, pra gente, porque assim deve ser. Então ele conheceu esse calendário, né? Primeiro ele achou que era besteira, não acreditou muito, aí depois o pai cutucou ele de novo, mostrou, e ele participou lá de um evento que o cara... como é que fala? Tipo live, que é hoje, né? Que na época era um outro nome, mas hoje eles chamam de live. Então tinha várias pessoas e o cara que estava na época divulgando esse calendário ia falar sobre ele, ensinar, mostrar, né, divulgar isso, para estar divulgando o calendário da Torá. Então o Sérgio foi convidado para participar, mas ele falou, não vou participar não, eu vou ouvir, porque eu ainda não entendi esse calendário, eu não sei do que se trata, então eu não vou participar. Que eu vou acabar brigando e sendo contra, porque era a opinião dele na época, né? E assim ele fez, ele ficou assistindo só, ele não quis participar. E aí ele entendeu o calendário. E ele passou para mim, só que na hora, de momento também, eu não entendi imediatamente. Por quê? Porque a gente vive em outro calendário, é muito difícil. Mas o que me fez crer e cumprir imediatamente, sem entender, é o fato de ser o calendário que está na Torá e que era o calendário dos povos antigos, não existia outro. Depois é que foram sendo criados outros. Tá? Então isso me fez crer que esse era o caminho, que era o calendário correto. Eu não precisei entender detalhadamente, profundamente, nem saber que a Lua, né, tem 1 milhão de fases. Isso eu fui conhecendo depois, né? Eu fui estudando aqui e ali para acertar, porque nem a pessoa que estava passando esse calendário sabia fazer ele direito na época. Era outro também que sabia que era o correto, mas tinha que saber acertá-lo, porque o calendário gregoriano tem esse papo de semana, e era uma guerra, uma confusão danada. Então, isso me fez, né? O Criador me mostrou desta forma, e eu passei a cumprir. Independente se eu sabia ensinar para alguém, se eu entendia profundamente, mas eu sabia que aquele era o caminho. Bastou o Criador mostrar isso. E para ele bastava. Foi isso que ele me mostrou e me fez seguir, tá? A partir daí. Mesmo sem entender direito, sem saber fazer as contas, e a gente foi lutando muito. O Sérgio com esse senhor, que era na época, o nome dele é Marcos Grano, você deve ter ouvido falar dele. Então, era uma luta para acertar os dias, né? E o povo ficava criticando na internet, falando que a lua estava errada, porque não sei o quê, que as contas não sei o quê. Só tinha gente para dar palpite errado, não tinha ninguém para mostrar o caminho certo. Então a gente foi, né, na direção do Criador, fazendo e aprendendo. Hoje, se você quer saber, nem conta a gente faz mais, porque não há necessidade. É só seguir o astro, a lua, e observá-la, né? E a questão do ter um mês de 30, outro de 29, é no sentimento, o pai vai mostrando. Né? A gente vê o caminhar da lua, se ela está mais lenta, se ela está indo mais rápido, né? São indicações assim que o pai vai dando, e a gente está sempre no caminho, está sempre certinho o calendário, né? Então é por aí, viu? Agora, se você for ficar esperando entender o porquê da não sei o que, né? Essas profundidades aí que as pessoas vivem buscando, e sem cumprir, o pai não vai te mostrar mais nada. Ele mostra e a pessoa já tem que sair fazendo, tá? Tem que observar bem como o pai fala contigo.
tá? Ele te mostra uma coisa aqui, outra ali, ele não te dá tudo de mão beijada. O resto você tem que pesquisar. Hoje já tem uns 10 anos que a gente está nesse calendário, tá? Uma luta de mais de 10 anos. E eu entrei nele sem saber nem como fazia, mas o que me fez crer, o Pai me mostrando que esse era o caminho, me deu no coração o sentimento de que esse era o calendário. Os outros foram criados por outros homens, por papas, por pagãos, gente incrédula, gente mundana. Então não tinha nada a ver ficar nesse calendário gregoriano. E outra, a palavra, à medida que você deve ter visto nesse vídeo aí, que ela indica para os tempos determinados, né? Então os tempos determinados são o quê? As festas, as celebrações. Nem tudo é festa, né? São solenidades do Criador. Vai por aí, tá? Não vacila não há tempo mais para vacilar.